Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ai, que coisa boa poder estar aqui novamente. Essa maratona de outubro tá boa, né, gente? Tanto escritor, tanta escritora boa. Ai, ai, vai ser um espetáculo. Cris, irmã, minha irmã entrou aí. Beijo pra vocês. Nosso autor já entrou. Vamos chamar, peraí. Cristiano, é só aceitar. Tá me vendo? Eu tô Só te vendo, mas ajeita a sua câmera. eu não acho o Aí na botão para sua fazer frente, isso. na setinha. É só clicar nela que ela vai dar a volta. Essa setinha para a direita? Tem o microfone, a câmera. Aí na frente Ah, mesmo. tá. Agora eu tô vendo. Pronto. Aê, muito bem! Tudo bem, Beleza. querido? Tudo bem. Boa Ai, noite. gente, ó, vou logo te avisando, hein? Está tudo Hum, conectado aqui. Hoje eu não quero saber de blackout nem de queda de energia. Estou lhe avisando, hein? E já Pois liguei é. incenso aqui, eu não quero nem saber de nenhum problema. Pois é, né? Você sabe que a Dani, ela me Hum, mandou mensagem logo depois da live. Gente, para quem não está entendendo, mês passado a gente fez uma live. A live foi perfeita, foi sensacional. E aí, quando nós estávamos nos despedindo, verdade. caiu tudo. Porque estávamos falando sobre forças superiores, extraterrestres, contatos. E aí, o pessoal que estava na live foi a loucura, né? Porque a live foi tão boa. Eu recebi tanta mensagem depois quando a live caiu, que eu chorava. Você não tem noção de Sério. como eu chorava. Poxa. Não, mas acontece. Você relatou que várias vezes isso já aconteceu com você, né? Inclusive de arquivos Sim, perdidos. perdi uns vídeos aqui arrebatadores, coisa assim de extrema importância para a ufologia e para a vida mesmo de todo mundo, assim, umas coisas incríveis eu tinha que infelizmente se perdeu. E o meu Ai, canal, e o pior é que o meu canal, ou a pessoa que me. Meu canal não, a minha fonte, né, que me encaminhou o tal vídeo, ele também perdeu. Então foi uma conspiração encadeada, assim, uma coisa. É, é difícil até de explicar, né, Cris? Não é difícil de explicar? Que é muito complicado. loucura. Bom, para o pessoal que está assistindo, que está entrando, que vai assistir depois, o assunto de hoje é um assunto que para muitas pessoas é, só existe na teoria e em história em quadrinho. E para outras pessoas isso realmente existe. Aliás, temos relatos incríveis, eu já trouxe no meu projeto um escritor que passou por abduções e ele conta no livro dele como é que foi essa abdução. Então, esse contato, esse extra, essa energia que a gente tem, que a gente chama de extraterrestre, para muita gente isso é real e para muita gente não é. E o Cristiano Gonçalves, nosso escritor, ele escreveu um livro chamado Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu. Olha essa capa, gente, que linda! E ele é do ramo, ele não é só aquela pessoa que, gostei desse assunto, vou sentar e vou escrever.
Não, ele está ali ativamente dentro desse ramo, pesquisando, estudando, relatando. Então, esse livro eu tive a oportunidade de ler, um livro interessantíssimo, e a gente vai falar exatamente nessa live sobre esse assunto. Antes da gente começar, Cris, explica para a gente, porque o nome muita gente não conhece, ou já ouviu falar e não sabe. O que é ufologia? Perfeito. Então, gente, é um grande prazer, antes de mais nada, né, de estar aqui novamente e poder, dessa vez, tomara, né, que dê tudo certo, mas é um grande prazer estar aqui com a Monique, mais uma vez, fazendo essa live, tá? Bom, ufologia, gente, é uma organização de estudo pautada e amparada pela ciência. Nós nos atribuímos de elementos científicos para pesquisar, estudar, analisar a questão ufológica. O que viria a ser a UFO, exatamente a denominação? UFO é a abreviação de Unidentified Flying Object, que é os objetos voadores não identificados, né? E aí a ufologia, a logia seria a organização de estudo a respeito disso. Então, dentro da ufologia, nós usamos arqueologia, nós usamos biologia, um pouco de astronomia e história de civilizações antigas. Então, tem muita coisa que a gente consegue aproveitar da nossa ciência acadêmica para estudar verdadeiramente. Geografia, né? Já ia passar batido, mas geografia é fundamental. E matemática. Então, para a gente analisar determinados casos que acontecem, avistamentos de OVNIs, algumas pessoas que dizem ter tido algum tipo de contato imediato, seja de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, né? Depois eu explico um pouquinho rapidamente o que significa cada um desses contatos imediatos. Então, a gente vai analisando, pesquisando. A gente trabalha muito também no campo da saúde mental, né, da psicologia, porque nem sempre uma pessoa que se diz contatada, ela é contatada. Às vezes a coisa está na cabeça dela. Então, a gente tem que saber muito bem separar o joio do trigo. Existem as viagens na maionese, é o que mais tem. Atrapalha demais o nosso trabalho, que é um trabalho sério, mas a gente já está armado para conseguir desvencilhar esses ruídos que acontecem no nosso trabalho. Então a gente consegue, para vocês terem uma ideia, não é qualquer hipnólogo que está qualificado para fazer uma hipnose com pessoas suspeitas de abdução. Existe uma qualificação específica para o hipnólogo, parapsicólogo ou psicólogo, para ele conseguir se aprofundar, né, na questão ufológica para um paciente, para uma pessoa que está ali fazendo a hipnose. Então, tem todo um trabalho meticuloso, uma coisa assim que a gente leva com muita seriedade, mas, infelizmente, está aí no meio de muita viagem. Tem gente que fala de contatos com Astar Charan, que é comandante da frota dos aliados e que não sei o quê. Tem tudo isso, tá? Tem gente que fala que tem guerra de confederados com reptilianos. É uma loucura. Aqui é um campo minado, não tem noção. Mas a gente sabe, a gente vai esclarecendo na medida do possível, que agora a nossa projeção, né, a projeção da ufologia séria, ela está bastante acentuada, e aí as pessoas já estão sabendo, as pessoas que se interessam, estão sabendo já aonde procurar, com quem que elas podem contar verdadeiramente para o estudo sério da coisa. Muito bem, o pessoal está entrando aí. Carlinha, boa noite. Amy, tô vendo você, hein? A Amy, gente, é nossa seguidora, está sempre nas lives, ela não consegue ver, mas ela está sempre ouvindo e acompanhando todo o trabalho. Amy, estou aqui te vendo. Você até mandou uma mensagem, peraí, deixa eu ler aqui o que a Amy falou. Existem pessoas que ficam tão obcecadas por esse tipo de assunto que acabam criando histórias mirabolantes. É verdade.
O nosso autor acabou de falar isso. Agora, Cris, eu tô aqui com a tua sinopse, eu vou ler um trechinho para inteirar o pessoal ainda mais, porque você sabe, né? Eu tô cheia de perguntas para você e a gente vai bater papo até não aguentar mais. Então prepare-se. Tranquilo. Tem minha garrafinha d'água aqui. Tranquilo. Muito bem. Gente, eu vou ler para vocês um trecho da sinopse do livro do nosso autor nacional, Cristiano Gonçalves, chamado Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu. Estranhos acontecimentos envolvendo OVNIs unem Daniel e Bianca numa busca desesperada por respostas. Ela presencia a abdução de seu próprio pai e Daniel se prepara com fenômenos que desafiam sua compreensão e aceitação. O grupamento do Exército, com base na cidade desde a década de 80, planeja conquistar uma energia telúrica com um poder inimaginável. Que relação eles teriam com a sociedade secreta nazista chamada VRIO? Juntamente com um grupo de ufólogos, Daniel e Bianca se envolvem em perseguições, conspirações e violências. Suas vidas estão em jogo. Seus olhos testemunham coisas que jamais sonhariam, mas também vislumbram o fenômeno mais incrível que seus corações sempre desejaram. Seu corpo era franzino, a cabeça com protuberâncias e os olhos vermelhos. De acordo com o que diz numa misteriosa placa de metal, desconhecido com escrita suméria, o grande acontecimento será ali, na cidade, e o tempo é chegado. Mas como traduzir o restante daquele texto cuneiforme quando nem especialistas conseguiram? Como desvendar os segredos que vêm do céu? Ô, Cristiano, vamos lá. O que é, explica pra gente, energia telúrica? Perfeito. A energia telúrica, eu falei muito da questão científica, né? Então, a energia telúrica seria uma energia, assim, na ciência, ela é uma energia de baixo volume, como é que se dá o nome? É uma energia, por exemplo, uma energia elétrica que ela é desviada de forma submarina. Ela é uma energia telúrica. Só que essa energia telúrica que nós estamos falando, ela já está mais no campo subjetivo, está mais no campo, até vamos colocar aí, esotérico. Porque, realmente, a gente estudando a ufologia, se amparando por pautas científicas. Aí o Cristiano vai e fala de esoterismo, só que existe, dentro da ufologia, aberturas das quais a gente pode absorver um pouco desse campo subjetivo, que é a paraciência, que a gente chama. Então, na paraciência, a gente encontra alguns elementos para ajudar, para a gente não ficar tão limitado e conseguir avançar um pouquinho, né? Porque se a gente se pautar apenas e somente pela ciência, a gente obviamente fica numa limitação, até porque os seres extraterrestres, eles estão num avanço tecnológico muito maior do que o nosso, e eles se utilizam de energias e de tecnologias que a nossa ciência ainda não conhece. Por exemplo, na década de 80, isso que está acontecendo aqui agora era pura ficção. Isso aqui, a gente falando aqui em tempo real, num aparelhozinho, olhando pro... Isso era ficção, gente. E eu vivi intensamente os anos 80, 90, que também não tinha nada disso, né? Isso era coisa de filme de ficção, das espaçonaves, da Jornada nas Estrelas, Star Trek, essas coisas todas. Isso que não existiria. Então, a gente tem consciência de que eles têm uma tecnologia muito maior do que essa que a gente acha que é a ponta de linha, né? Então, obviamente, nós abraçamos um pouco esse campo paracientífico para tentar atingir alguns pontos e avançar um pouquinho. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, porque é uma linha muito tênue entre você trabalhar de mãos dadas com a paraciência e as viagens de maionese, né?
Então a gente tem que ir com muita cautela. E a energia telúrica seria essa força cósmica, essa energia cósmica que os seres se utilizam dela para deslocamento de suas naves, para uma série de coisas, de fatores que a nossa ciência não entende e que a gente sabe que existe energia ali. Muito se fala da criação da matéria escura lá na CERN, na Suíça, que é aquele grande laboratório subterrâneo que já estão fazendo esses experimentos e parece que eles estão a ponto aí de criar a antimatéria. Tem até um livro do Dan Brown que fala sobre isso. Eu sou um grande leitor do Dan Brown, gosto muito das obras dele. E eu, inclusive, eu tenho 2 livros que não é de ufologia, é nessa pegada de sociedades secretas e essa coisa todo estilo Dan Brown. Mas isso aí é para uma outra ocasião. Eu vou relançar esses 2, que eu lancei o livro 1, é uma duologia. Eu lancei o livro 1, mas lancei de uma forma assim que ele teve uma venda, uma certa venda, mas depois parou e eu não produzi mais, ficou naquilo ali mesmo. E o livro 2 eu nunca lancei. Então eu pretendo relançar o 1, isso depois da trilogia Contato OVNI, que eu estou no livro 1 ainda. Então ainda tem o livro 2 tem muita coisa ainda. Do Contato OVNI. Aí depois disso eu relanço a duologia lá. Mas a energia telúrica, Monique, seria isso. Seria essa força cósmica que movimenta determinadas coisas que a nossa ciência não alcança. E a sociedade Vril, né, já vou pegando um gancho da sociedade Vril que está aí no livro, ela existe até os dias de hoje, mas obviamente que lá antes da Segunda Guerra Mundial ela tinha muita força, porque a sociedade secreta Vril, ela é oriunda da sociedade secreta Thule, que é oriunda da sociedade secreta Golden Dawn. Golden Dawn é a sociedade secreta que fazia parte o Adam Blake, o autor de O Conde Drácula, Aleister Crowley, que é citado na música de Raul Seixas, Sociedade Alternativa, né? O Raul Seixas e o Paulo Coelho, eles também adentraram num ramo da Golden Dawn, mas depois o Raul saiu, o Paulo Coelho também mudou, né? Ele foi para um outro círculo, mas eles chegaram a adentrar. Mas também a Golden Dawn, ela tinha um teor, vamos dizer assim, sinistro, mais naquela época antiga. Hoje em dia eu acho que até tem a Golden Dawn, mas ela está mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Não está mais mexendo com umas coisas tão pesadas. Mas a sociedade Thule mexia. Lá na época ainda, estamos falando aí de 1939, 1940. Aí a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um papel muito importante dentro da sociedade nazista, dentro das tropas nazistas, tá? Hitler, nós não podemos assim dizer abertamente que Hitler fazia parte da sociedade Vril ou da sociedade Thule, mas ele era altamente simpático às ideologias deles. Tanto que casavam totalmente com as ideologias nazistas. Aliás, não só casavam, como moldavam toda a configuração e ideologia nazista. Ela é totalmente moldada através da sociedade Vril e Thule. Hitler era um grande místico. Ele tinha como líder dele, como é que se dá o nome? Eu esqueci. Ele era guiado, vamos dizer assim, pelo grão-mestre da sociedade Thule, tá? E da sociedade Vril. Então, quer dizer que eram muito compostos pelos mesmos membros, principalmente na alta cúpula. Então, quer dizer, ele era um grande... Por isso que ele era obcecado pela raça ariana. É por isso que Hitler conduziu várias tropas para procurarem as entradas para os reinos subterrâneos das bases alienígenas subterrâneas. O Tibete, isso desde tempos muito antigos, o Tibete, os grandes monges antiquíssimos do Tibete, eles falam, até os dias de hoje, sobre a raça de Aldebaran, né, que
que viviam numa época antiga, antes da Atlântida, vivia lá no Mar do Norte da Europa, naquele Mar do Norte que dá lá para Groenlândia, Islândia, Suécia, mais embaixo, Dinamarca, aquele Mar do Norte. Ali tinha o continente... como é que era o nome daquele continente, meu Deus? Bom, ali era o centro, né, de onde vivia a capital daquele reino desses seres de Aldebaran, né? E era a raça ariana. Calma aí. Existem muitas teorias, na verdade, sobre os extraterrestres, né? Você vai dando as informações pra gente e a gente não consegue... Eu, pelo menos, não consigo acompanhar tudo. Porque tem coisas que você fala que eu não consigo. Eu não quero ouvir. Entendeu? Então, calma. Vamos lá com calma. Muito se fala... quando a gente pensa em extraterrestre, muito se fala nos famosos reptilianos, que na verdade isso está crescendo de um jeito muito grande. Estamos vendo aí aparecimentos, relatos, pessoas filmando, coisa que hoje é muito comum. Há 20 anos atrás a gente não conseguia, há 30 anos atrás a gente não conseguia. Hoje você pega teu celular, liga, você está filmando, fazendo uma live daquilo e registrando. E quando a gente pensa em extraterrestre, automaticamente a gente fala, será que essa pessoa é um reptiliano? Essa pessoa é não sei o quê. Esse nome reptiliano, isso é uma marca... isso é uma marca registrada dos extraterrestres? Qual é o nome que a gente dá? É um tipo de extraterrestre. O que é isso? Da onde surgiu isso? Porque não se fala em outra coisa. A Rainha Elizabeth era uma reptiliana. Não sei, o Hitler era outro. E olha aquilo ali, tá com cara de reptiliano. Gente, que loucura é essa que está acontecendo? O que é isso? Vou explicar. Bom, começando que quando se fala em seres extraterrestres, não pode generalizar, porque dentro da própria ufologia séria mesmo, estudada, nós temos catalogados alguns tipos de raça de seres que nos visitam. São raças de extraterrestres, tá? Por exemplo, os que mais nos visitam são esses caras aqui, ó. Os Greys. Tá dando para ver? Tô. É aquele cabeçudo com olhão. Oi, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, manda aqui na caixinha, tá? Não manda por aqui nos comentários, não. Manda na caixinha. Ai, que bicho feio! Gente, se eu der de cara com um bicho desse na rua, eu caio durinha. Não tem condições, gente. Olha isso! Isso é trabalho de escultura meu, viu? Eu sou artesão também. Que maravilha! Não, a pergunta que não quer calar. Você já viu algum extraterrestre, Cristiano? Desse daqui por imagem. Já. Esses são os que mais nos visitam. Eles são da raça Grey. Mas vocês podem ver que esse é de um jeito. Esse é de outro. Mesmo os Greys não se pode generalizar. Porque eles têm diferença de raça e de planeta. Tá? E de característica benéfica. Tem uns que são mais hostis, tem uns que são cientistas e tem uns que são mais benéficos. Então não pode generalizar mesmo os Greys. Mas além desses seres Greys, né, tem também uns que a gente chama de nórdicos. Por que nórdico? Porque lembra muito os seres humanos do norte da Europa. Aqueles caras de cabelo louro, compridão, né, caído, branco, a pele bem branca, só que os ETs, eles têm a pele muito branca, bem pálida mesmo. O olho é grande, mas é meio oblíquo, meio puxado. E azul, um azul muito forte. Eles têm mais ou menos uns de 1,90 m a 2,5 m. Eles são bem altos, são fortes. E geralmente são benéficos, são seres do bem. Pelo menos todas as
pesquisas que eu fiz, de pessoas que relataram contatos com esses tipos de seres, eles relataram uma coisa muito bonita, uma coisa muito bacana, uma energia muito boa. Então, eu não tenho nenhum dado assim que me faça entender que algum ramo dessa raça é hostil, tá? Tem também aqueles que a gente chama de humitas, que o autor J.J. Benítez, autor de Operação Cavalo de Troia, ele também escreve muito sobre ufologia, né? E ele tem um livro que ele fala dos humitas. E ele tem até a característica da nave e um símbolo, que até lembra a letra H, esse símbolo. E esses seres humitas, eles são pequenos, são humanoides pequenos, não são igual aos Greys, são mais parecidos com a gente, só que eles têm o olho também um pouco puxado, só que lembra mais o oriental, lembra mais um chinês pequeno. O cabelo bem preto, curto. Alguns usam tipo um gel para trás, assim. Esse com gel para trás, ele também se apresenta num ser alto, moreno, que é o caso do Kahan, que é muito conhecido no meio ufológico, o caso Kahan, que é um extraterrestre que abduziu um casal, a Bianca e o marido dela. A Bianca existe ainda, é viva até hoje, ela sempre dá palestras a respeito da abdução que ela teve, e é um ser benéfico também. Ele é mais moreno, alto, com cabelo para trás. E assim nós temos vários. Os reptilianos, vamos dizer que eles são, assim, na grande maioria, hostis, tá? Nós dentro na televisão, nós temos referências aos reptilianos já de muitos anos. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu era criança, eu gostava muito de assistir uma série chamada Elo Perdido. Era uma família que eles vão para uma cachoeira, aí cai o barco e eles vão parar no mundo dos dinossauros. E lá nesse mundo dos dinossauros tem os Slistax, que eram simplesmente reptilianos. Eram seres que lembravam os répteis, só que humanoides. Com 2 pés, 2 braços, andando de forma ereta, e eles atacavam. Na verdade, era um grande mistério que o autor dessa série fazia com relação aos Slistax. Mas geralmente eles eram do mal. E tinha uma galerinha do bem também dos Slistax. Eles até não eram verdes, eles eram amarronzados, que eram do bem. Os Slistax do mal eram verdes. E aí tem toda a trama. Então, quer dizer, os reptilianos, eles já vêm de muito tempo sendo relatados nas mídias e tudo mais. E, geralmente, os filmes de ficção que vocês assistem, eles não é que a gente aqui da ufologia, a gente se aproveita de ficção para falar. Não. A ficção se aproveita da realidade, ao contrário, tá? Então, baseado em muitos relatos de pessoas que já avistaram os seres e as suas características físicas, as mídias reproduziram, os filmes reproduziram. Até os Greys, que eu mostrei aqui para vocês, os Greys, então, eles são relatados nos 4 cantos do planeta. A maioria das abduções que acontecem de pessoas serem levadas são pelos Greys. Tá? Existem também pessoas que relataram abduções e até contato sexual com reptilianos. Tá? Gente, pelo amor de Deus. Olha só, de 2 coisas aí que eu acho interessantíssimo. Primeiro, veio uma mulher essa semana, não sei se foi essa semana, mês passado, eu sei que ela tá bombando nas redes sociais. Ela é da inteligência dos Estados Unidos, de algum lugar. E ela falou assim, vocês não têm noção do quanto é verídico e da seriedade desses... ela deu um nome, esses seres, né, aqui na Terra. Primeiro, gente, a gente sabe que extraterrestre não é de 2000 para cá. Desde que o mundo é mundo, eles visitam a gente. A gente tem teorias que se voltam com as pirâmides. A gente tem teorias
em desenhos nas cavernas nos homens primatas, a gente tem teorias em Ramsés, a gente tem teorias em vários lugares, evidências, inclusive, quem tiver interesse, evidentemente, pode dar uma lida, uma pesquisada, não só no YouTube, mas existem livros também, onde nos templos do Egito, nas paredes, né, tem um nome que tinha hieróglifos, tem um nome desse. Lá, se vocês pararem para ver qualquer documentário, principalmente no Discovery, você vai ver que já era registrado ali, 3.000 antes, 4.000 antes de Cristo, aparições do céu com um extraterrestre, uma nave, pinturas clássicas, escritores que naquela época de 1400, 1500, um pouco mais para frente, né? Porque Egito é bem antes, mas assim, a gente tem evidências de extraterrestre desde que o mundo é mundo. Isso não é de 2000 para cá começou. Não, eles estão entre nós. Cada vez mais as teorias estão fortes sobre isso. E as abduções. Aqui no Brasil, nós temos territórios fortíssimos, como Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais bate recorde aí de abduções, relatos. Na outra live eu tinha perguntado isso para o Cristiano e volto a fazer a pergunta: como que essas naves, esse extraterrestre, eles sofrem esse imã que cai justamente no mesmo lugar, como São Tomé das Letras, onde relatos são assim constantes de aparições de extraterrestres, pessoas sendo abduzidas. Goiás também tem focos no país, aqui no Brasil, que eles se concentram. Então, isso é afinidade com o ser humano, é alguma coisa na Terra, eles aparecem de dia. Como é que isso funciona, pelo amor de Deus? Então, só para você ter uma ideia, Monique, do lado de São Tomé das Letras tem uma cidade chamada Luminárias, e o nome Luminárias é por conta dos OVNIs. O nome da cidade é por conta dos OVNIs. Mas olha, eu só queria voltar quando você estava falando das civilizações antigas, só rapidinho. Você não falou de uma muito importante na ufologia, que é a Suméria, que inclusive está no livro aí. Eu falo muito a respeito da Suméria. Eles adoravam os Anunnaki, que eram justamente os deuses que vieram do céu. Isso tudo está relatado lá na literatura cuneiforme da Suméria. Tá? Foi tudo traduzido pelo Zecharia Sitchin, um russo que foi o maior tradutor das tábuas sumérias do mundo. Ele morreu em 2010, se não me falha a memória. E nós temos aí um material riquíssimo na Mesopotâmia que fala abertamente sobre a presença alienígena no planeta Terra. E vou além. Tem também em livros sagrados da Índia, como o livro Mahabharata, tá? Hindu, fala abertamente sobre os Vimanas, que é explicado ali o que eram os Vimanas, que eram naves metálicas com diferentes formas. As diferentes formas recebiam alguns nomes: Vimana Shakina, Vimana Sumara, e assim vai. Vários formatos de naves recebiam os nomes. E tinham contato total com os humanos ali, da Índia Antiga. Então isso daí é um material riquíssimo e que fala escancaradamente para quem quiser ver. Tá ali. É que isso não é difundido nas mídias. Quem tiver curiosidade e quiser buscar, tá tudo ali. Tá? É só jogar, procurar no próprio Google, dá para procurar e dá para achar. Escritas sumérias relacionadas aos Anunnakis. Na Bíblia está falando abertamente sobre os contatos que teve Elias, que ele foi para o céu e viu a terra de cima. Ezequiel, então, tá ali na cara. Tem um pastor amigo nosso aqui na ufologia, ufólogo também. Ele tem uma palestra maravilhosa que ele fala da visão de Ezequiel. Ele retrata exatamente, ilustra como foi realmente a visão de Ezequiel. E o que Ezequiel viu foi uma nave ali e seres, né?
Então, em várias literaturas antigas tem ufologia, né? Eu só queria voltar assim para falar a respeito disso, porque para quem quiser buscar, gente, tem muita coisa. Isso não está só lá nos continentes europeus e Oriente Médio, não. Aqui nós temos na cultura asteca, inca, maia, nas tribos da Amazônia, tem toda a mística, toda a concepção dos deuses. Aliás, toda civilização antiga falam dos deuses que desceram do céu e que tiveram contato com esses deuses, tá? Todas. Então, é só buscar, porque nossos amigos antigos, das civilizações antigas, eles falavam abertamente da existência deles. Você ia falar alguma coisa, Monique? Ô, Cris, eu ia te perguntar, porque você tocou num ponto bom aí, que isso não é divulgado na mídia. Por que você, como ufólogo, estando em campo ali, porque você vai lá pesquisar se isso e tal, por que isso tudo não é revelado e divulgado? Você acha que existe uma política atrás disso muito forte? Você acha que as revelações de abduções, a gente tem aí, né? Eles não revelam de jeito nenhum a NASA, né? Eles não revelam de jeito nenhum que há vida fora da Terra, que... Então, assim, por que isso não tem uma divulgação, que isso não é propagado? Você acha que isso pode causar uma histeria na humanidade? Por que você acha que não é tão... olha, gente, então, tem sim, tem extraterrestre aqui entre a gente, tem gente lá fora, e tem sim, sinto muito para as religiões aí, vocês que se virem, mas tem sim. Por que eles não fazem isso? Abala muitos alicerces poderosos, né? Você falou de religião, é um deles, mas tem as grandes indústrias, porque se fosse já divulgado e a população mundial, né, tivesse a concepção de que nós podemos ter energia livre, nós não precisamos mais de petróleo, né, nós não precisamos gastar tanto de eletricidade, né, que essa energia telúrica que mencionamos no início, ela pode ser manipulada, e com a presença extraterrestre isso é possível. Então, grandes indústrias iriam rachar, iriam acabar. Isso mexeria com o bolso de sociedades secretas poderosíssimas. Tá? Tem a indústria farmacológica, que também é uma indústria muito poderosa, e nós teríamos cura para vários males, inclusive o câncer. Tá? Nós teríamos... Não precisaria ter mais doença no planeta Terra, só que muitas empresas gigantescas vivem da doença do ser humano, vivem da necessidade de remédio do ser humano. Tá? Então, as religiões, muitas delas, principalmente as mais dogmáticas, cairiam muito por terra, porque defendem algo que seria aniquilado com a existência, a simples existência. Muito embora algumas religiões malandramente, vamos dizer assim, já estão começando o próprio Vaticano. O Papa já falou lá que os extraterrestres são filhos de Deus. Para o Papa falar isso, gente, é porque a coisa está realmente chegando no limite. E assim vai. Então, quer dizer, é por isso que... e tem também aquela parte, né, de por que as abduções não são... obviamente que uma coisa está ligada com a outra. Só que, por que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles são muito fechados com relação a isso? Porque nenhuma força... E eu sou ex-fuzileiro naval, já fui muita coisa, tá, gente? Sou artesão, escritor, ufólogo, por aí vai. Sim, que é bom. E sou ex-fuzileiro naval. Então eu sei como funciona a cabeça dos militares, eu sei perfeitamente. E é muito complicado para um militar, porque qual é a principal missão do militar? Proteger e guardar a pátria, a nação. Proteger e salvaguardar. Então, quer dizer, se for esclarecido que existe uma força muito maior do que a deles, e que se eles quisessem nos atacar, o exército não seria capaz de fazer nada para nos proteger, então, quer dizer,
Ei, Cris, a, a Cristiane está aqui, que é minha autora. Cris, um beijo. Ela está aqui. Imagina falar para o crente: ei, você não será arrebatado, será abduzido. Boa, boa. Muito bom. É a histeria, né? Eu acho que isso provocaria uma histeria. Olha Continua só, aí já é um outro ponto. Eu não acredito em histeria em massa. Aquela coisa, ET existe! Não. Eu acho que o ser humano, ele a coisa, ela não precisa ser também assim falada de uma forma para abalar, né? Gente, o planeta está sendo invadido. Não. A coisa, ela tem uma forma de ser colocada. E o ser humano, ele é adaptável. Nós acabamos de passar por uma pandemia maior que o planeta já teve. E de um vírus que foi letal para um monte de gente, que infelizmente nos deixou. Então, se o planeta Terra não surtou por conta de uma pandemia desse padrão, isso significa que o ser humano ele está apto a se adaptar com as novidades, seja ela de que categoria e de que magnitude for. E a concepção da existência extraterrestre, ela ia ser digerida, alguns até iam ficar meio abalados, mas ia digerir e ia se adaptar. Então não tem essa de que vai causar alarde, muita gente vai à loucura. Não. Vai ser uma coisa que vai ser digerida como qualquer coisa que o ser humano tiver que passar. Agora deixa eu falar, que você falou da questão de Minas e das Chapadas, né? Então, eu não esqueci. Então, gente, o que acontece? A gente, através das pesquisas, a gente chegou numa conclusão, assim, que alguma coisa na mineração, na parte mineral do planeta Terra, atrai os ETs. Pode ser que eles se atribuam, ou de alguma maneira, da energia que existem nesses cristais, nesses quartzos. Pô, São Tomé das Letras é uma das maiores jazidas de quartzito do planeta, né? E o quartzito, ele é uma camada sobreposta que funciona como um catalisador natural. Então, alguma tecnologia eles, de repente, podem ter em que eles possam se aproveitar dessa energia dos nossos minerais, né? E aí a gente vê aí a grande presença, a grande manifestação de OVNIs no sul de Minas, em São Tomé, Luminárias, que é uma cidade que eu tenho um documentário, fiz um documentário maravilhoso lá. Quem entra em contato comigo e compra o meu livro, eu libero o documentário, eu mando o documentário para a pessoa. Qual é o teu canal no YouTube, Cristiano? Contato OVNI, Contato OVNI Ufologia. É o nome do canal. Gente, já corre lá e já se inscreve para acompanhar o conteúdo do nosso autor, tá? Sobre ufologia extraterrestre. E nas Chapadas também acontece a mesma coisa que no sul de Minas. Tem muitas rochas lá, muitos minerais incríveis, não só aqueles que aparecem mais enterrados. É por isso que na Amazônia também tem muita presença de OVNIs, porque a Amazônia, todo mundo vê aquele manto verde ali, né? Só que o interior da Amazônia toda é composta por minerais incríveis, né? Então, quer dizer, é por isso que a gente chegou à conclusão que tem mais nessas áreas. Cris, da onde que surgiu essa história de ET de Varginha? Você já foi lá pesquisar? Já. Varginha... Entrou em contato, porque parece que lá, gente, cai um ET a cada 2 dias, né? Tem um negócio lá que atrai aquilo. Não é bem assim. Como é que foi essa história do ET de Varginha? Que foi um boom na época, todo mundo queria saber, todo mundo queria esconder ao mesmo tempo. Isso foi real? Não foi? Porque em Minas a gente sabe que acontece mesmo ali em São Tomé das Letras, é um lugar muito procurado, entre outros, mas esse ET de Varginha ficou mais conhecido, mais famoso, e até hoje a gente não sabe que de fato é real ou não.
Você teve contato com as pessoas de lá? Você foi fazer um trabalho em campo? Como é que foi isso? Então, o acontecimento se deu em 1996, tá? 3 meninas, elas foram fazer uma faxina, um trabalho numa casa, lá em Varginha, e aí quando elas acabaram o serviço, eram 2 irmãs e uma amiga mais velha. Aí elas, ao invés de contornarem o quarteirão inteiro para ir lá para a parte do bairro que elas moram, elas resolveram cortar caminho por um bosque, que tem uma trilhazinha, e aí elas chegariam mais rápido lá no bairro delas. Então, quer dizer, quando elas entraram num terreno baldio, era um terreno baldio, mas era particular. Só que ele ligava, nos fundos, ligava com essa trilha. Quando elas passaram ali, eis que, de repente, elas olham para a esquerda e elas veem um ser com 3 protuberâncias na cabeça, 3 calombos, um aqui, um aqui, um aqui. Magro, com a pele amarronzada, como se tivesse um óleo viscoso, um verniz na pele inteira, as veias do pescoço saltando, os olhos vermelhos, totalmente vermelho. Quer dizer, elas estavam a menos de 10 metros desse ser. Elas olharam para aquele ser apavoradas, gritaram, um cheiro forte de amoníaco, e elas saíram correndo. Chegaram lá na casa delas, contaram para a mãe, aí a mãe chamou o vizinho, chamou aquilo, voltaram lá no local, chegaram no local, tinha as evidências todas ali pegadas, o cheiro de amônia ainda estava, o ser já tinha desaparecido. Mas ali desencadeou o grande evento que se chama o caso do ET de Varginha. Só que não ficou só ali. Aí depois, com a pesquisa dos ufólogos e tudo mais, a gente sabia já que esse ser já estava sendo monitorado. Havia caído uma nave numa fazenda Maioline. Parece que resgataram alguns seres dessa nave, mas isso daí a gente não tem a confirmação, tá? Mas os escombros dessa nave foram todos pegos e colocados no caminhão do Exército. Ô, Cris, a gente tem visto aí, pelo menos eu vejo, né, em reportagem e tal, principalmente TikTok tá bombando, a gente não sabe o que é real e o que não é, mas há evidências de que os Estados Unidos conseguiram aí capturar, através de uma queda, um extraterrestre e ele desapareceu. Você acha que há um estudo no corpo desse ser humano que vai ser divulgado em breve? Você acha que há uma relação que eles estão estimulando entre seres humanos e esses seres que não são daqui do planeta? O que você, como ufólogo, o que você pensa sobre isso? Sobre essa captura desses seres e esse desaparecimento e essa falta de informação? Você acha que num futuro próximo essa relação entre extraterrestre e humano vai ser possível? Ou eles não dominam logo todo o planeta e acaba com esse mistério? Não, vai rolar. Inclusive está ligado com a questão do de Varginha, porque os seres que foram resgatados em Varginhas, um deles também foi submetido à análise, né? Que foi feita uma autópsia de um de Varginha, tá? E é que eu ia terminar só que os militares, eles capturaram de manhã, antes das meninas verem esse ser no terreno baldio, os militares já capturaram 2 seres na parte da manhã e um à noite também, né? Inclusive esse da noite foi capturado por um policial e ele teve contato físico com esse ser. Parece que ele tinha um furúnculo no sovaco. Ele morreu inexplicavelmente alguns dias depois. Ele foi internado e ficou mal e foi constatado uma intoxicação de uma matéria incompreensível. E ele veio a falecer. Isso tudo está no caso Varginha. Inclusive o meu livro, esse livro 1, Segredos que Vêm do Céu, ele é o caso anterior ao caso de Varginha, só que é um romance de ficção, baseado com pesquisas e teorias que fomentaram o acontecimento de Varginha, porque o livro 2 já vai ser
Contato OVNI, Segredos em Varginha. E o livro 3, Mostra Segredos a capa Revelados. dele aí de novo, por favor. Só que aqui eu coloquei um Grey, que é um ser da raça Grey, que também já foi relatado lá no sul de Minas, né? Mas o de Varginha, ele é diferente desse aqui. Tá? Tem uma pergunta aqui da Cris, que é o seguinte: o que a ufologia fala sobre os mundos paralelos? Existem? É verdade? É ficção? É viagem na maionese? Não, são teorias, e essas teorias estão cada vez mais sendo respeitadas dentro do mundo acadêmico, né? A gente pode ter teorias em que existem seres que conseguem atravessar esse universo paralelo e vir para o nosso, né? É óbvio que na ufologia a gente está muito mais... assim, a gente atende mais a concepção nossa de seres que vêm de outros planetas, até pelo fato de... se os outros planetas não fossem povoados, seria muito desperdício de espaço, né? Porque nós temos aí um universo infinito. Para que um universo infinito cheio de planetas, milhares e milhares de planetas, inclusive parecidos com a Terra, inabitados? Então a gente tem uma ideia de que muitos seres têm a tecnologia para viajar no universo, através até de buraco de minhoca, que é outra teoria que também está sendo era falada por Einstein. Buraco de minhoca é um atalho no espaço que você percorre muitos quilômetros, milhares e milhares de quilômetros, por um atalho, que seria o buraco de minhoca. É uma dobradura espaço-temporal. E aí é como se o espaço fosse assim, né? E você, para chegar desse ponto daqui até esse ponto aqui, você não precisaria percorrer isso aqui tudo. Simplesmente faria isso aqui e você faria isso. Entendeu? Imagina, dobrar, e aí você está aqui, você iria dobrar junto e, pum, rapidamente ia para o outro ponto. Seria mais ou menos isso aí é muito bem explicado, ainda mais por físicos que trabalham na linha de Einstein. Einstein falava disso. E a ciência está começando a respeitar mais essas teorias. Então, quer dizer, mas tem também a ligação com esse multiverso, né? Universos paralelos. E aí muita gente já viu portais, né? Umas fissuras a se abrirem no céu e naves passarem ou entrarem, né, nesses portais. Isso já foi relatado. E as pessoas que são abduzidas, elas são escolhidas a dedos, você acha? Porque não tem. Quando a gente fala, por que a fulana e não eu? Por que a fulana viu e não eu? Por que a fulana voltou da abdução e não eu? Tem algum critério que eles usam para isso? Ou não, vou pegar ali a roupa do varal e fui abduzida? Porque não tem uma explicação para uma pessoa ser abduzida e a outra não, viver essa experiência e a outra não. O que tu pensa sobre isso? Eu penso que é o seguinte, a gente já tem uma certeza, tá, dentro da ufologia, que a coisa funciona muito de ancestralidade mesmo. Se você é abduzida, fatalmente sua mãe ou sua avó já foi também, ou avô. A coisa está ligada de família, tá? Existe também a possibilidade de você ser abduzida estando no local errado na hora errada. Existe essa possibilidade. Mas a grande maioria das vezes já é direcionada para aquela pessoa que, se não pai e mãe, os avós ou até bisavós já foram. É uma coisa que vai de família mesmo. Oi, gente, voltando só para frisar aqui esse assunto, eu fiz uma live com o autor, o Rodim, acho que é o Rodim, não lembro o nome dele agora. Tá aqui no meu Instagram. O livro dele é o relato da própria abdução. Então, é assim um livro fantástico. A live foi fantástica, porque quebrou um tabu no meu canal muito grande. Porque muitas pessoas vieram para fazer pergunta como está acontecendo aqui, do que era, do que não era. Então, assim, são livros do Cristiano, de outros autores, são pesquisas. O Cristiano, ele vai lá no campo, ele vai conversar, ele vai fazer documentário, ele tem um canal. Fala, Cris.
É que eu queria só aproveitar que você falou essas coisas aí, para deixar bem claro para o pessoal que o meu trabalho dentro da ufologia é um trabalho sério, pautado na ciência e verídico, né? É não ficção. Agora, a minha literatura, a minha parte literária é romance de ficção, baseado e até inspirado por resultados do meu trabalho de pesquisa de campo verdadeiro. Então, digamos que é uma ficção com muita coisa real. Inclusive, no livro, você viu, né, Monique, que tem muita nota de rodapé, onde eu explico exatamente o que é real dentro daquela história de ficção. Você acha que esses grandes mestres entre aspas, o Gandhi, o Buda, e aí a gente vai evoluindo, né? O próprio Hitler, não chamam Hitler de mestre, pelo amor de Deus, mas é um ser que dominou aí, fez história, pessoas que registraram a sua marca na história da humanidade. Você acha que essas pessoas têm uma ligação direta com esses seres? Porque quando eu paro para pensar, eu falo assim, como que um ser humano teve essa força, essa capacidade de guiar multidões, de transformar a humanidade, fazer história e mudar toda a concepção do planeta? Você acha que há uma ligação a cada 100 anos uma pessoa? Steve Jobs, por exemplo, olha o que o Steve Jobs fez no planeta. Muita gente levanta a teoria de que ele era ali do parente de algum extraterrestre, de alguma raça. Tanto é que ele veio, fez o que tinha que fazer, pegou um carro e foi embora. Novo. Não tem uma explicação. O cara só veio para fazer o que ele fez. Ele mudou o planeta. Então, assim, a cada 100 anos, 75 anos, acontece de alguém aparecer e com uma força inexplicável e transformar o planeta. Você acha que há alguma relação com essa balela? Monique, vamos falar primeiro dos avatares. Você, Monique, se você vivesse na época de Jesus, você era uma acompanhante lá da galera dele, lá do grupo dele lá, tá? Aí teve aquele episódio lá no Getsemane, né? Que ele teve uma grande revelação, né? E que ele chorou, ele deu uma surtada. Yeshua, né? Jesus deu uma surtada ali. E teve um discípulo que viu. Aí o discípulo é a Monique. Aí a Monique estava ali, o que o mestre vai fazer ali? Aí de repente a Monique olha assim e Yeshua, Jesus, estava lá diante de um ser de 2 metros de altura, né? Aqueles cabelos brancos, angelicais, e aí tá lá batendo papo com Jesus assim, aquele clarão. Você, Monique, naquela época, tá? Você tinha a mentalidade daquela época lá. O que você ia falar que era aquele ser? O que era aquele ser? Você, com a mentalidade daquela época lá, na religião judaica, né, aquela coisa toda. Aquilo ali era um anjo. Para aquele povo, qualquer um que visse um ser extraterrestre ou uma nave no céu, é Deus, é anjo, entendeu? É isso. Então, Yeshua, Jesus, ele teve vários contatos com seres. Jesus. Gandhi, Buda, com toda certeza. Não resta dúvida com relação a isso, que os grandes avatares da humanidade que viveram aqui um tempo no planeta tiveram contato. Hitler, eu já não acho que teve. Eu acho que Hitler ele teve muita informação. Ele era obcecado em buscar a energia vril, né, em resgatar a energia vril, e aí ele queria transformar a raça alemã na raça ariana, por isso ele matou vários judeus e era racista e tudo mais, né? E ele vivia em busca, tanto que ele protagonizou várias incursões, até aqui no Brasil, para caçarem a entrada subterrânea para onde está lá o reino de Shambhala, né, que é Agartha, que são os reinos subterrâneos que vivem os extraterrestres com a energia vril, que ele tanto queria. Então, quer dizer, ele era obcecado, mas eu não acredito que ele tinha contato. Os médiums do grupo da Sociedade Vril, eles tinham
Assim, eles falavam que conseguiam canalizar e realmente a Alemanha criou muita coisa, desenvolveu muita coisa através de informações canalizadas por essas mulheres e homens do grupo Vril, da sociedade Vril, tá? Tanto que tudo hoje que você vê de tecnologia lá dos Estados Unidos foi com a mente dos grandes cientistas alemães, porque depois da Segunda Guerra Mundial, as mentes brilhantes da Alemanha se transferiram para os Estados Unidos através de uma operação chamada Paperclip. Pode pôr aí no Google, Operação Paperclip, que vocês vão entender o que era, e uma dessas mentes brilhantes foi o diretor da NASA por muito tempo. Então, muita coisa que os Estados Unidos criaram foram através dessas mentes brilhantes nazistas que vieram para cá, para o continente americano, nessa operação Paperclip. Então, eu acho isso. Eu acho que Leonardo da Vinci também pode ter tido algum tipo, se não contato, alguma canalização, né? Einstein, Tesla, assim. Agora tá, né? Ele tá falando muito sobre isso também. Ó, o Leonardo da Vinci, cara, quem não leu as biografias, as histórias, isso fica muito claro. As pinturas, as ideias do cara, o que ele podia fazer, ninguém nunca fez na vida, no planeta. Na época dele, né? Ele era muito na época dele. Como assim, gente? Quem não leu biografias, tem um biógrafo que eu amo de paixão, eu só gosto dele, eu confio nele, leio muitos outros, mas ele é o meu favorito, eu não lembro o nome. E eu já li várias biografias dele, quando ele colocou o do Leonardo da Vinci, eu já tinha lido outras coisas, e cara, você parar pra pensar, você fala assim, nessa época, esse cara fazer isso não é possível, porque ele não parava. A cabeça dele, ele falava não sei quantos idiomas, ele era matemático, engenheiro, arquiteto, pintor, ele era não sei o quê. Ele criou coisas que ninguém nunca na vida, naquela época, poderia imaginar. Então, assim, e há relatos, sim, pelos biógrafos, pelos estudos, de que existia um negocinho ali com Leonardo da Vinci, sobrenatural, de outro planeta, que é uma loucura quando a gente para pensar isso. É uma loucura. Tem uma pessoa que botou aqui, chamou o seguinte, o que é o caso que, Cristiano, fala para mim, Roswell, é isso? Roswell. Que caso é esse? Era o que você estava falando no início, que os americanos resgataram um ser, né, e estudaram ele. Pois isso foi um acontecimento em 1947, tá? Uma nave caiu lá na fazenda de Brasil, eu esqueci o nome do fazendeiro lá, e se espatifou lá, essa nave. E ele chamou o xerife, depois ele foi, no dia seguinte, que ele ouviu que ele foi de noite, em torno de 9h30 da noite, estava tendo uma tempestade lá, e aí ele escutou um estrondo incrível lá no terreno dele. E no dia seguinte, quando ele foi lá ver, tinha um rastro de escombros metálicos, destroços, né, da nave, espalhado por quilômetros na propriedade dele. Ele pegou alguns, levou para casa e chamou o xerife. O xerife olhou aquilo ali e viu, isso aí não é pra gente não, vamos chamar o exército. Aí o exército foi lá e assim começou e o Brasil tinha falado antes do exército trancar o acontecimento, o Brasil já tinha falado com as mídias na época. E aí o jornal já soltou e tal. Teve um militar que deu ok, que realmente era uma nave. Depois ele foi obrigado a desmentir, e aí desmentiu falando que era um balão meteorológico. Tá? Mas esse é um caso super conhecido dentro da ufologia, tem toda uma história, um desdobramento aí. Tá? E, inclusive, a Área 51 foi construída ali perto. Um tempo depois, a S4, que foi, muitos falaram que
as questões de ufologia que estavam secretamente na Área 51 foi transferida para a S4. E aquilo ali é um negocinho de nada na superfície e um mundo inteiro subterrâneo. Uma base mesmo para estudos secretos ali na Área 51 e na S4. Tá? Então, esse ser, obviamente que tem muita coisa aí que a gente não tem como confirmar, muitas imagens vieram à tona que a gente não pode confirmar a veracidade, mas é muito mais fácil você ver uma coisa fantástica, uma autópsia num ser da raça Grey, esse que eu mostrei. É muito mais fácil você achar que é um fake. Aliás, hoje, muita coisa que vem à tona, o pessoal olha assim, se for fantástico demais, eles já... Ah, não, isso é fake. Então, até nisso, a desinformação, a manipulação, ela está se dando bem. Porque mesmo com a possibilidade de gravar, de filmar, grande que a gente tem hoje, ao mesmo tempo, também tem muita facilidade de se fazer fake e a campanha de desinformação se aproveita disso. Então, às vezes, você está vendo uma coisa fantástica, que até pode ser real, mas na tua cabeça, isso aí é fake. Entendeu? Aí a gente... Eu sempre fico assim. Quando a galera fala que é fake, vem cá, quais são os elementos que você pesquisou e analisou para dizer que isso daí é fake? Mas ao contrário também. É real, é real. O que foi que você analisou, pesquisou, que você pode dizer para a gente aí e bater o martelo que a coisa é real? Não dá para ser assim. A ufologia não pode trabalhar nunca assim, bater martelo. Não, isso não é. A gente não está aqui para ser dono da razão. A gente tem que analisar. Né? Então, eu sempre falo, olha, tem 50% de ser fake, tem 50% de ser real. Quem é que está analisando, quem é que pode me trazer uma análise consistente para dizer que é real ou que é fake? Aí a gente vai colocando os pingos nos is. Muito bem. Agora, Cristiano, querido, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda? Tem livro físico, tem só e-book, no Instagram, tem site. Aonde que o leitor, o seguidor, o ouvinte pode comprar o seu livro? Só queria dizer o seguinte, páginas amarelas, Pollensoft é aquela página que não tem o atrito da letra preta com fundo branco. É uma leitura confortável. Né? Sim. O padrão de qualidade da estrutura do livro é profissional. Isso aí eu tenho orgulho de dizer. Eu fui muito feliz nessa gráfica. Essa gráfica me proporcionou... Eu consegui fazer uma pequena tiragem... Hã? Que gráfica é essa? PSI 7. Eu fui muito feliz, porque me trouxe um resultado altamente satisfatório em qualidade, preço, porque a gente que faz pequenas tiragens, a gente muitas das vezes não consegue competir com as grandes editoras, porque o preço vai lá nas alturas, e eu consegui o preço de mercado, competindo com todos os grandes escritores e das grandes editoras, para um livro de 436 páginas. 436 páginas. O livro físico, gente, quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O número é 21, Rio de Janeiro, 98279 3693. Repetindo, 21 98279 3693. É o meu WhatsApp pessoal. Vocês podem falar comigo que eu encaminho o livro pelo correio, se for em qualquer lugar aí do Brasil, tá? Tem um acréscimo de prédio, né? Mas o meu Instagram é autor Cristiano Goncalves. Autor. Gente, eu vou marcar o autor aqui na live. Essa live vai ficar disponível no meu Instagram, MoniqueMM18. Vai ficar disponível no Instagram do nosso autor, lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. E o livro dele é tema de episódio também no podcast, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, pela Anchor e Amazon Music. Fala, Cristiano. E tem o e-book também, para quem preferir ler no Kindle e ler no celular, né, ou no tablet. Tem na Amazon KDP, né? Aí é só procurar. Pode falar comigo pelo WhatsApp que eu mando o link, né, da minha página na Amazon também.
Muito bem! Ai, que delícia, gente! Eu ficaria aqui mais 2 horas falando sobre extraterrestre, ufologia. É uma delícia bater papo. Cristiano, querido, eu quero te agradecer imensamente. Dizer que foi um prazer receber você aqui no meu projeto novamente. Te desejar sucesso. Eu vou aguardar o seu segundo livro ser publicado para devorá-lo com certeza. Eu li o seu primeiro livro, Contato OVNI, recomendo, deixo a minha recomendação. O Cristiano é um autor sério, um profissional, um ufólogo sério, senão ele não estaria aqui batendo esse papo com a gente tão bom, esclarecendo dúvidas e interagindo. Eu quero desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare com essa sua missão, porque isso é missão, não tem jeito. Eu considero uma missão mesmo. Então, que você não pare jamais com essa missão e traga a verdade para a gente, os acontecimentos, que o seu canal cresça cada vez mais. Aliás, fala de novo qual é o seu canal no YouTube. Contato OVNI Ufologia. O OVNI é O-V-N-I, porque tem gente que bota o I no meio ali. OVNI não. É OVNI. O V mudo, N-I. Contato OVNI Ufologia. Agora, muito bem. Só falar uma coisa aqui, que é bem importante, porque realmente você estava falando isso tudo, e a ufologia ela é bem abrangente, ela é muito grande. Tem, tanto que eu sei que a gente não teve nem condições de terminar um raciocínio, porque tinha outras perguntas e outras coisas que precisavam ser ditas no espaço de tempo que a gente não tem. Então, nesse livro, é muito bom também, porque além de ter uma trama com vários personagens, muito suspense, mistério, aquela coisa toda cativante, tem muita informação de ufologia ali também. Esse caso Roswell, por exemplo, está ali dentro, descrito na história. O caso Roswell. Acho que eu até coloquei o caso Roswell numa nota de rodapé gigante. Uma nota de rodapé que eu fiz ali, que deu 1,5 páginas de nota de rodapé, mas contando do caso Roswell. E assim tem outros casos. Tem casos reais, de contato, de vivência com seres, que até a esposa de um amigo meu, que ela praticamente foi salva, a vida dela por um extraterrestre. Está descrito ali na história com um personagem, mas depois eu boto uma nota de rodapé, história verídica vivenciada pelo meu amigo David Duarte, que é um grande amigo meu. E aí está ali descrito. Então tem várias coisas interessantíssimas, reais, embutidas ali na história de ficção. Né? Sensacional. Ficção com realidade, assim que é bom. Ainda mais com gente que entende. Aí fica melhor ainda. Cristiano, querido, obrigada, sempre, tá? Tomara que não caia agora, que foi assim que caiu da outra vez, né? Vai cair! Vai pra lá, não vai cair! Pois é. Eu vou botar você aqui como colaborador, é só você aceitar, porque aí aparece tanto na sua página quanto na minha, nossa live, para que todo mundo veja. E eu já te mando o link do canal do YouTube, já com a live postada lá. E você também pode divulgar à vontade, tá? Tá show. Monique, muito obrigado pelo espaço, pela sua paciência, porque eu sou... o pessoal não sabe, mas eu tô errado. O Instagram, para mim, ainda é um desafio. Eu tô errado, eu preciso trabalhar mais no Instagram, eu prometo fazer isso. E a Monique teve uma paciência, tanto da primeira vez como dessa. Muito obrigado pelo espaço, pela sua simpatia, por me dar a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu tanto adoro fazer, que é a ufologia e a literatura. Então, só tenho a agradecer. E a esse público aí também, que demonstrou tanto interesse, carinho. Muito obrigado. É um público que eu não tenho acesso, que eu estou tendo agora, a partir de você. Porque o meu público é muito restrito da ufologia. E agora eu estou aí buscando o público que gosta de suspense, mistério, que tem curiosidade com ufologia, que de repente vai até passar a gostar mais agora com o livro. Maravilha, gente. Quero agradecer imensamente, dizer que até o dia 16 de outubro a maratona de lives e entrevista vai continuar. Depois a gente dá aquela paradinha e só volta em novembro.
muitos autores e autoras e muito conteúdo literário para vocês até o dia 16. Para quem assistiu, vai assistir, está assistindo, meu muitíssimo obrigada, tá? Cristiano, beijo, obrigada. Obrigado, Monique. Um abração. Valeu, galera. Tchau, tchau.